Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tivemos uma partida muito interessante na sexta rodada do Sinquefield Cup 2019. Uma partida jogada entre o Fabiano Caruana de brancas contra o francês Maxime Vachier-Lagrave. E essa partida ela é única, eu nunca vi nada parecido, eu achei muito interessante, resolvi mostrar aí pra vocês. E vamos lá, o Caruana aqui de brancas começa com o peão do rei E4, temos aqui C5, a defesa siciliana pelo Maxime Vachier-Lagrave. Cavalo F3, D6, D4, abrindo então a siciliana. A gente fala que D4 é o lance que abre a siciliana, porque ele permite trocas aqui no centro, abrindo um pouco a posição. C toma em D4, o cavalo toma em D4, e depois aqui de cavalo em F6, cavalo C3 defendendo D4, o lance A6 aqui pelo MVL. Esse lance caracteriza a variante Najdorf, da defesa siciliana, em homenagem ao Miguel Najdorf, jogador argentino que popularizou essa variante. E muito já se tentou aqui, o campo da teoria de aberturas é vasto nessa posição aqui da Najdorf. Mikhail Tal gostava de jogar com bispo G5, se eu não me engano Bob Fischer também. Enfim, é uma linha que foi muito usada e ainda é muito usada. Também ultimamente a gente viu bastante com F3, mas recentemente a turma tem jogado aqui lances diferentes. Acho que a turma está testando coisas novas. Já vi gente jogando A3 aqui, já vi gente jogando G3 também nessa posição. Mas o Caruana vai para essa linha aqui que está começando a ser jogada agora com H3. Bastante interessante. E aqui então, depois de A6, H3, o Maxime Vachier-Lagrave joga A6 e o Caruana A3. Brincadeira. Na verdade, aqui depois do lance H3, é porque já que jogou A6 e H3, podia, né? Jogar um H6 e A3 e ficar tudo bonitinho, né? Mas não foi assim que seguiu na partida, infelizmente. Aí depois do H3 aqui, então, do Caruana, o MVL vai direto pra cima do cavalo aqui do Caruana com o lance E5, atacando aí o cavalo. E o cavalo agora volta em segurança para B3. Bispo em E6. E agora o Caruana vai para um lance agressivo aqui, F4. A gente já tem uma posição muito pouco jogada na história do xadrez. Bastante diferente aqui e ambos muito bem preparados aqui, porque jogando a abertura até que de forma rápida, os dois. Depois de F4, o MVL continuou aqui com G6, de certa forma segurando a casa de F5 e também preparando para desenvolver o bispo de casas escuras. Bispo em E2 aqui pelo Caruana, cavalo de bem em D7 e o corajoso lance G4. O Caruana vai para cima mesmo, vai jogando de forma agressiva, vai deixando o rei aí no centro e vai partindo pro ataque com esse G4, está ameaçando jogar o lance F5. O Maxime Vachier-Lagrave sabe que o Caruana quer jogar F5, dá para desconfiar, né? Depois de um belo de um G4, a gente imagina que vai vir F5. E a forma que o Maxime Vachier-Lagrave lida com isso é muito criativa agora. Ele vai para o lance aqui, torre C8, preparando um sacrifício de troca já aqui em C3. Então depois de F5, primeiro o bispo está atacado. Então primeiro ele se livra aqui do cavalo de B3, bispo toma B3, A toma B3 e agora ele vai para essa ideia do sacrifício aqui de troca na casa de C3. E é assim que ele segue, então torre toma em C3, B toma C3 e agora o peão aqui de E4 ficou desprotegido, né? Então assim, o que pode justificar um sacrifício de troca tão cedo, né, no lance 12 e tudo mais? Bom, o Maxime Vachier-Lagrave, claro, deve ter estudado isso, não é uma coisa tão intuitiva, é uma coisa que poucos jogadores fariam. Na real, isso só foi jogado essa posição 2 vezes na história do xadrez, e então muito interessante aqui essa ideia, né? Mas as pretas, em troca aí desse peão central e aproveitando que a estrutura de peões aqui, tanto na ala do rei quanto na ala da dama, tá um pouco aberta, isso significa que o rei pode ter problemas, né? Então, eu acho que essa é a aposta de longo prazo aí do MVL. Ele continua agora com cavalo toma em E4 e agora roque, aqui jogado pelo Caruana, um roque valente que mais bota a torre em jogo do que qualquer outra coisa, porque o rei continua desprotegido aí, com tantos peões já avançados, né? E aqui, tudo bem, tá caindo em C3, mas o MVL tem ambições maiores aqui na posição e ao invés de capturar peão, ele quer partir para um ataque mesmo, aproveitando a exposição do rei. E ele continua aqui com dama em H4.
A partida continua agora com bispo aqui em F3, atacando o cavalo. E aqui, enfim, parece que as pretas podem conseguir alguma coisa com a entrada da dama aqui em G3, mas se dama viesse para G3, não foi o lance jogado, o bispo cobre defendendo H3 e tá tudo certo. Tá? E aqui também na posição não dá para tomar agora em H3, tá caindo o cavalo aqui em E4 e, enfim, G4 tá protegido e não dá para esperar muito. Não dá nem para querer perpétuo aqui com G3 e H3, porque mais uma vez, depois de dama G3, o bispo volta aqui para G2 e aí nessa posição as brancas estariam ganhas, né? Então, por isso que depois aqui de bispo F3, o Maxime Vachier-Lagrave vai para uma ideia legal aqui com G toma em F5, ele quer abrir a coluna G, né? Aqui as brancas não podem de jeito nenhum recapturar aí o peão, senão vai ter entrada da torre aí com cheque na coluna G e vai ser fatal. Então, o Caruana continua aqui de forma precisa com bispo toma em E4, e agora depois de F toma em E4, o Caruana foi bem sucedido em deixar a coluna G aí fechada. O peão de H3 está caindo e ninguém melhor do que o próprio rei para defender aí o peão de H3. Então rei H2 foi o lance jogado pelo Caruana, tirando também o rei da coluna G. E agora torre G8 pelo Maxime Vachier-Lagrave. Colocando pressão em G4, se essa dama resolver sair da proteção, a torre vai capturar aqui em G4, uma vez que o peão de H3 está cravado. Né? Então é um lance que incomoda, né? Lances como H5 estão a caminho e o Caruana tem que fazer alguma coisa em relação a isso. E ele vai para um lance muito preciso na posição, que é o lance torre A4. Essa torre precisa jogar e é muito... Não dá tempo aqui das brancas quererem tirar o bispo para depois passar... Tirar a dama para depois passar a torre. Então o Caruana resolve isso de uma vez por todas, já jogando a torre aí em A4 com um tempo ainda sobre o peão. O MVL continua aqui com o cavalo em F6, defendendo o peão de E4 e levando mais uma peça aí para o ataque. E agora também está ameaçando capturar aqui em G4. Olha só que posição interessante, né, gente? Que loucura, né? E está ameaçando capturar em G4, uma vez que o peão de H3 está cravado e está defendido pela dama, mas as pretas têm mais ataques aí em G4. Então o Caruana vai para essa ideia de G5, que é mais um lance defensivo do que de ataque. Ele pode parecer um lance de ataque, mas ele não está atacando o cavalo com o peão, na real, né? Porque aqui está atacando o cavalo com a torre, tá? Então está fazendo um bloqueio aqui, na verdade, da dama, da defesa da dama no cavalo, tá? Porque esse peão não pode capturar o cavalo, porque senão dama G3 aqui, rei H1, e aí dama G2 ou dama toma em H3 entrega um checkmate, tá? Então a ideia do Caruana aqui é capturar de torre. Então um lance aqui como o bispo em E7 seria tranquilo nessa posição, perfeitamente jogável, tá defendendo aqui o cavalo, a torre não pode mais capturar. Lembrando, né, se o peão capturar, dama G3 cheque, rei H1, e aí você pode escolher onde é que você quer dar checkmate, vamos dar um checkmate à distância aí, dama toma em H3, tá? Então, depois de G5, o bispo E7 é um lance perfeitamente jogável. Mas o Maxime Vachier-Lagrave tem outras ideias, tem outros planos, e depois de ter sacrificado a primeira troca, ele vai para o segundo sacrifício de troca. O Maxime Vachier-Lagrave tá impossível nessa partida, é coragem dos dois lados, eu não sei quem que tá mais corajoso nessa partida, os dois apostando tudo, assim que é bonito de ver o xadrez, né? Torre toma aqui em G5, então lance corajoso do MVL. E depois então de bispo toma em G5, dama toma G5, a gente tem uma posição muito legal, onde as pretas têm aí duas peças menores e as brancas têm duas torres. No entanto, o rei aqui das brancas está bastante exposto. E também as pretas conseguiram aí bastante quantidade de peões, né? São 2, 4, 6, 7 peões contra 4, são 3 peões a mais. Então é uma posição bem incerta, né? Não dá para tirar nenhuma conclusão, tudo pode acontecer nesse tipo de posição. Chances para os dois lados. A partida continua agora aqui com o lance C4 e agora dama aqui em H4. Mais uma vez levando aí a dama para posições perigosas, indo para cima aí do rei. Dama E1 aqui pelo Caruana, propondo a troca de damas. E o Maxime Vachier-Lagrave vai para a troca de damas. Dama toma em 1 e depois de torre toma em 1, a gente tem então a partida entrando praticamente num final aí, muito interessante. Essa batalha aí de peças menores contra torres, claro, que tem que levar em consideração a questão aí dos peões. Vamos ver como continua. Bispo aqui em H6, torre agora em D1, atacando o ponto fraco aqui, esse peão atrasado de D6. Rei D7 defendendo, C5 aproveitando a cravada aí do peão e botando pressão aí no peão de D6.
D5, protegendo, portanto, agora está defendido aqui pelo cavalo. E agora a torre B4. O Caruana não dá tempo aqui para o Maxime Vachilia-Grave, continua criando ameaças. Aqui ele tem que defender, não dá para vacilar aqui, não dá para você jogar um lance como rei C6, por exemplo, que perde imediatamente para a torre B6 cheque. E depois de rei toma C5 tá caindo aqui em F6 e tá caindo tudo e mais um pouco. Então aqui tem que ser preciso, depois de torre B4, o Maxime Vachilia-Grave não faz besteira aqui e joga o lance rei C7 defendendo da forma correta, então o peão. E agora depois de torre B6 atacando o cavalo, primeiro o MVL faz o lance aqui de bispo em F4 com cheque e depois de rei G2, cavalo aqui em D7. Colocando o cavalo em segurança, dessa forma o MVL salvou as duas peças, né? Olha que interessante, como foi importante esse cheque, né? Porque aqui é aquela situação onde existe um raio-x, você salva o cavalo, mas perde o bispo, ou vai ficar numa posição muito passiva, né? Então aqui, primeiro o bispo em F4 corretamente, né? Com esse tempo aí para poder salvar o cavalo, depois de rei G2, cavalo D7. E agora fica atacando aqui a torre e fica atacando o peão. E o Caruana fica num dilema, né? Porque o que ele vai jogar aqui? Se ele jogar, por exemplo, torre D6, não foi o lance jogado, aqui o MVL fica bem, aqui depois de D4 ele defende o peão. Tá atacando agora aqui em C5, e aí depois de, por exemplo, B4 defendendo B6, rei F2, B toma C5, B toma C5 e cavalo toma C5. É uma posição bem delicada, é muito mais fácil de jogar de negras aqui, o Caruana estaria em grande perigo, agora a torre dele tá atacada, as pretas têm muito peão aí no centro, podem criar peões passados perigosos, tem um peão na coluna A também, não vai ser não seria fácil do Caruana jogar uma posição como essa. Então depois de cavalo D7, o Caruana decide devolver aí um pouco de material e vai para o lance aqui, torre toma em D5, deixando a torre aqui de B6 para o cavalo, devolvendo um pouquinho de material. E depois de cavalo toma B6, C toma B6 cheque e rei toma B6, a torre vem aqui na sétima e o Caruana pelo menos ganhou aí a iniciativa. Tá atacando agora esses peões indefesos aí dessa horizontal. A5 foi jogada aqui pelo MVL, torre também F7, agora H6, protegido aqui pelo bispo, o bispo está protegido pelo peão, a posição por enquanto parece bem sólida aí para o MVL, rei F2, rei C6, saindo da frente do peão, mas continuando defendendo ele, afinal de contas a torre está de olho, e depois de rei E2, B5, o MVL está ameaçando criar aqui um peão passado perigoso na coluna A. O Caruana tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Ele continua com torre F6 cheque. E depois de rei C5, C3, impedindo a entrada do rei na posição. E agora o MVL cria então o seu peão passado com o lance A4. B toma em A4, B toma em A4, torre A6 tentando segurar o avanço aí do peão. Rei B5 protegendo o peão, atacando a torre, torre em A7. E agora o MVL vai para essa ideia de bispo G5, visando em algum momento proteger aqui o peão. Se essa torre por acaso sair daí, bispo pode vir aqui para E7 e apoiar aí a descida do peão. A partida continua com torre A8, bispo E7, portanto, e depois de rei D2, A3, avançando aí com o peão passado. Rei E3 indo para cima agora desses peões centrais e deixando o rei do MVL capturar o peão de C3. Então rei C4 foi jogado, rei toma em E4, rei toma C3, rei toma em E5 e agora rei B3. Olha só, o MVL está com um peão passado perigoso na posição, essa torre vai ter que ser sacrificada daqui a pouco. Rei E4 foi jogado, A2. E agora, Caruana, como é que você vai parar esse peão do Maxime Vachilia-Grave? E o Caruana então não se desespera aqui e faz o lance que tem que ser feito. Torre toma em A2 e depois de rei toma em A2 a gente tem uma posição temática aqui, teórica, inclusive de empate, tá bom? Então é nisso que o Caruana estava de olho quando ele sacrificou a torre, quando ele permitiu esses avanços aí do MVL. Mas é interessante notar que o MVL, eu vou continuar, tá, gente? Mas é interessante notar que o MVL fez 2 sacrifícios de troca e acabou numa posição com um bispo a mais, né? Muito legal essa partida, muito interessante, muito diferente. E por que essa posição é uma posição de empate? Eu vou mostrar. A partida continuou ainda por mais alguns lances. O Caruana aqui dá uma desafiada no MVL. Ele quer testar se o MVL está com os conceitos aí em dia, né? Se ele lembra que isso daqui é um empate teórico.
É muito difícil de um grande mestre não lembrar, mas aqui ele dá uma brincada, joga o rei F3, ao invés de ir pra cima aqui do peão, ele vai pra rei F3, rei B3, você fala, bom, ele vai querer defender H3, né? Nada disso. O Caruana brinca aqui, dá uma provocada, joga o lance H4, entregando mesmo o peão, porque mesmo com o bispo e esse peão, as pretas não conseguem vencer. O MVL sabe disso e não captura o peão, não vai dar uma de, né, opa, vou ganhar, ele simplesmente joga aqui rei C4, aqui um fica brincando com o outro, H5, rei D3, né, aí você pensa, agora o rei vai proteger o peão, nada disso, rei G2, né, rei E2 aqui, rei H1, rei F2, e depois de rei H2, bispo D6 cheque e rei H1, o MVL dá um jeito aqui de afogar o rei do Caruana com bispo E5. Aqui foi uma brincadeira, acredito, deles, assim, é meio que o Caruana deu uma testada para ver se o MVL ia se empolgar ali e tentar vencer, e o MVL deu a resposta à altura, né? Afogou aí o rei do Caruana, né? Mas deixa eu mostrar para vocês por que é empate, alguém pode ter essa dúvida. Vamos colocar aqui nessa posição, ó, ao invés aqui de bispo E5 afogando, vamos fazer o lance rei G3, vai? Só para vamos ver se dá para capturar aqui esse peão e tentar vencer. Vamos ver a seguinte continuação. Aqui para as brancas, ó, as brancas têm que ficar jogando no final desse, simplesmente rei G1 e rei H1, tá bom? Vamos ver. Rei G1, vamos lá, vamos tomar o peão, vamos ficar só fazendo rei G1, rei H1, vamos descer aí o peão. E agora nessa posição, ó, o que fazer, né? Porque qualquer lance aqui vai afogar. Se as pretas tentam avançar aí o peão, afoga imediatamente aqui o rei. O bispo a mesma coisa. Se jogar aqui um lance como o bispo aqui em C5 também afoga o rei. Ah, vou passar a vez. Vou jogar aqui então o bispo E5. Aí depois que ele jogar o rei, agora sim eu vou avançar o peão. Não adianta nada, porque o rei vai vir também para H1 e aí vai afogar. Mais uma vez vai afogar. Não tem como... enfim, se você não quiser afogar, você tem que tirar o rei daqui ou jogar um rei H4. Não tem como as pretas progredirem, né? Esse rei vai ficar agora vindo para G2 e para H1, tá? Então realmente não tem como vencer. Ah, Rafael, peão, então, peão e bispo contra rei, peão e bispo contra rei empata sempre. Não, não, não. Peão e bispo contra rei empatam só se o peão for da coluna da torre e o bispo for de uma casa contrária à casa de promoção do peão, tá bom? Então, se esse aqui fosse um bispo de casas claras, a história seria outra, tá? Aí as pretas ganham de maneira forçada, porque elas conseguem expulsar o rei da casa de promoção e aí preparando, suportando, tá? O avanço do peão para a promoção. Então, por que foi empate aqui? Nesse caso, ele é um empate teórico, porque o peão é de coluna da torre e o bispo é de casa contrária da casa de promoção do peão. Aí é empate sempre, tá? Independente aí, desde que o rei esteja dominando aqui a casa de promoção, né? Se o rei tiver aqui em outro lugar, tivesse aqui em A2, aí obviamente as pretas venceriam, tá? Mas nessas condições é empate sempre. Mas que legal essa partida, né? Eu achei muito corajoso, assim, dos dois lados. O Caruana fazendo aquele ataque logo de cara, deixando o rei no centro, né? E o MVL respondendo à altura, preparou lá um sacrifício de qualidade na coluna C, né? Um sacrifício de troca. E depois foi para um segundo sacrifício de troca. Essa partida foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. Apesar de ter terminado em empate, né? E vale dizer que essa sexta rodada, adivinhem, todas as partidas terminaram aí no empate. Esse é o torneio dos empates. Mas são empates emocionantes, né? Além desse empate também tiveram outros empates muito legais, né? São partidas realmente de altíssimo nível, aí a 5 Field Cup 2019. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!